Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês. Que a graça, a misericórdia, a compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, gregos e troianos, amigos e adversários, os que nos amam e os que nos odeiam, todos, indistintamente, sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu falo isso de meu coração, de todo o meu coração. Eu quero que todos sejam abençoados, porque é para isso que nós estamos aqui, é por isso que nós fomos chamados para levar às pessoas a mensagem da cruz, que, diga-se de passagem, é loucura para os que se perdem. É o que está escrito. A palavra da cruz, quer dizer, a mensagem da cruz, a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, é loucura para os que se perdem ou os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, nós entendemos aqui, outras vezes o apóstolo Paulo fala sobre a loucura da pregação. Realmente é uma loucura, mas é uma loucura que traz um resultado aqui na terra. É uma loucura que faz a gente ser são, livre, curado, ter um bem-estar, uma vida de fato e de verdade, de acordo com a vontade de Deus. É uma vida diferenciada. Não é depois da morte só. Depois da morte, aí é correr para o abraço. Mas aqui na terra, ele garante que essa loucura traz uma vida de fato e de verdade abundante. Então, amiga e amigo, você que tem nos acompanhado aqui na nossa live, nós temos falado sobre a fé inteligente, porque a fé inteligente é loucura para os que se perdem, mas a fé emocional, a fé emotiva é religiosidade. As pessoas praticam a religião com uma fé do coração. Mas o coração é enganador, diz o Senhor. O Senhor diz que o coração é enganoso e corrupto e perverso. Então, quando você apoia a fé no coração, você apoia a fé nas emoções, nos sentimentos, no oba-oba, na canção. Você apoia a sua fé na música, que, por mais bela que seja, não funciona se não estiver ou não tiver o espírito da palavra de Deus. Então, a fé emotiva faz as pessoas se frustrarem. Elas pensam que estão certas, elas acreditam que estão certas, mas o resultado é um fracasso, é um fiasco, é uma frustração. E, infelizmente, ao longo da nossa jornada, eu tenho visto muito disso. Uma das coisas que mais me abriu os olhos foi a fé emotiva, a fé do coração, a fé que contraria a razão, a fé que contraria o intelecto, a inteligência, porque é a fé do sentimento, é a fé
Oba-oba. Como Jesus fala. Jesus fala sobre esse tipo de fé. Que uma parte da semente, o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu no solo rochoso. Outra caiu entre as pedras ou no meio do caminho. Mas a que caiu no coração produziu fruto imediato. Mas porque não tinha terra, não tinha fundamento, ela não aguentou, ela morreu. E assim são as pessoas. Elas acreditam na palavra de Deus, mas acreditam com o coração. Elas não creem com a sua razão, o seu intelecto. Elas não acreditam com o seu intelecto, com a sua inteligência, porque elas não pensam, elas simplesmente se entregam, simplesmente dão vazão àquela sensação de prazer que se tem de ouvir o que é bom, mas por conta da falta de usar a cabeça, as pessoas acabam se deixando levar por aquele oba-oba, por aquela emoção, aquele sentimento. E quando vai descobrir, ela está caída. Infelizmente, essa é a razão do porquê tantas pessoas, ao longo de 60 anos, sim, há 60 anos eu venho crendo no meu Senhor Jesus. Eu também fui iludido, enganado pela fé emotiva. Eu dei com os burros na água. Eu sofri. Mesmo assim, Deus teve misericórdia e me revelou a fé inteligente, a fé que nos obriga a pensar, a raciocinar. Por exemplo, vamos pensar aqui a mensagem da cruz. A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para os que perecem. É loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O que isso significa? Significa o seguinte: quando nós pensamos, poxa, Jesus veio ao mundo para dar a vida dele, para resgatar, salvar, comprar a nossa vida. Deu a alma dele para comprar a nossa alma. Deu a alma dele pela nossa alma. Então, isso é loucura para o mundo. Qual a pessoa em sã consciência vai dar o único filho que tem em favor de outras pessoas? Mas Deus fez isso. E o fez por conta do seu amor imensurável, infinito para com a humanidade. Então, ele fez uma coisa racional, inteligente. Jesus sofreu. Jesus gemeu. Jesus foi no fundo do poço. Não tinha mais para onde descer. Ao ponto de chegar e orar ao Pai, meu Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, Jesus sabia pelo que ia passar, mas no momento que estava passando, ele tem misericórdia de mim, meu Pai. Você já pensou
agarrar o pecado da humanidade toda, o pecado só de uma pessoa já é pesado. Imagine da humanidade toda, passada, presente e futura. As doenças, as enfermidades, as maldições, ele agarrou tudo que é mal, tudo que é nocivo, tudo que é cruel, ele agarrou no seu corpo e levou para o túmulo. Ele levou para o túmulo. Ele levou para o túmulo as nossas doenças, nossas enfermidades, as nossas moléstias, os nossos pecados, as nossas frustrações, as nossas decepções. Ele levou para o túmulo as nossas depressões. Ele levou para o túmulo tudo de ruim que existe na face da terra. Ele levou no seu corpo. Morreu. Tinha que morrer. Para acabar com a maldição da terra. Então, quando ele ressuscitou pelo Espírito Santo, foi para dar ao mundo a oportunidade de crer no Deus vivo, ressurreto, o Salvador. Olha, eu morri por você, mas estou vivo. Estou vivo para fazer cumprir a minha palavra. Essa é a mensagem da cruz. É loucura, mas salva, livra, liberta. Faz as pessoas terem uma vida nova. Quer dizer, fazem as pessoas que creem nessa loucura, que creem com a cabeça, não creem com o coração, não. Não adianta você chorar pelo que Jesus passou no Calvário, porque isso já acabou, não existe mais. Então, quando você vê na novela de Jesus ou nos filmes de Jesus, e aquele sofrimento todo, toda aquela dor, aquilo já acabou. E muitas pessoas ainda choram aquilo que Jesus passou. Ele não tem que chorar, você não tem que chorar. É loucura, você tem que se alegrar. Ó, bispo, morreu, sofreu. Ele sofreu, morreu, mas já acabou. Já acabou. Eis que tudo se fez novo. Então você tem que agarrar os benefícios da cruz. Isso é loucura para esse mundo. Por exemplo, agora mesmo, quando nós falamos, talvez você diga, poxa, bispo, a gente não tem direito nem de ter um pouquinho de pena de Jesus. Não! Se ele não fizesse aquilo, eu não poderia estar aqui, nem você. Não! Graças a Deus que ele morreu por nós. Graças a Deus. Louvado seja o meu Senhor, que suportou a dor da morte do seu filho. Mas ele está vivo. Ele está vivo para quê? Ele está vivo para cumprir tudo aquilo que ele prometeu antes de morrer. Isso é loucura. Isto é loucura. Isto é fé. Mas não uma fé emotiva, porque se fosse fé emotiva, iríamos ficar chorando aqui, coitadinho de Jesus. Mas quando é a fé inteligente, a gente dá graças a Deus. Olha só que maravilha. Então, é loucura para os que perecem, porque os que perecem apoiam a sua fé no sentimento, no coração, na dor, na alma, na pena. Coitadinho. Mas para os que são salvos, nós somos psicopatas, loucos. Os que são salvos. Nós somos loucos. Talvez você já tenha dito, esse bispo aí é um psicopata. Não tem problema. Mas eu sou um psicopata feliz, alegre.
tenho paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz para dar para você que me ouve neste momento. Porque o Espírito da paz veio sobre mim. Por quê? Porque eu tive uma fé louca, uma fé racional, inteligente, uma fé racional, não emocional. Então, quando eu leio o texto sagrado que Jesus sofreu, quando eu vejo no filme, na novela de Jesus, eu dou graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o meu Senhor. Eu louvo a Deus. Então, as pessoas que me acham loucas, hão de dizer, esse sujeito é maluco. É realmente. Eu reconheço que para os que perecem, nós somos loucos. Não somente eu, mas todos os que apoiam a sua vida na fé racional, a fé que pensa, que pesa, que avalia, e então decide, toma a decisão. Foi isso que aconteceu comigo. Então, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa, por exemplo, está passando por um problema difícil, um momento difícil que muitas pessoas têm passado, eu sei disso. Mas se essas pessoas apoiarem a sua fé na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus, elas vão resistir esses momentos difíceis, porque os momentos difíceis vêm para todos. Não é para confortá-los. Mas você sabe, momento difícil vem para todos. Pobres, ricos, feios, bonitos, todo mundo passa por um momento difícil, porque são as tempestades. Você verifica, por exemplo, o texto sagrado mostra que os discípulos estavam lá no barquinho com Jesus e, de repente, veio um vendaval e Jesus estava dormindo, estava cansado, estava dormindo no barquinho. E o vento e a chuva aterrorizaram os discípulos. E eles foram lá correndo, Senhor, Senhor, acorda, o senhor não vê que a gente está perecendo? Não estavam perecendo. Eles estavam sendo sacudidos por aquela tempestade. Mas eles tinham que ter pensado, e Jesus os criticou por isso, os censurou, dizendo homens de pequena fé. Em outras palavras, se eu estou no barco com vocês, se o barco afundar, eu também vou afundar. Sim ou não? Pensa comigo. Então, se você tiver a sua fé racional, inteligente, firmada na palavra de Deus, os momentos difíceis vão passar. E você vai, então, ter experiências com Deus, vai ser uma pessoa experiente para enfrentar outros vendavais. Eles não pensaram, os discípulos não pensaram, bem, se Jesus está aqui no barco, a gente não precisa ficar preocupado, porque se a gente morrer, ele vai morrer também. Mas eles ficaram com medo, porque a fé deles estava na base do coração. Eles estavam vendo Jesus, mas não criam nas palavras de Jesus. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema da humanidade. Por isso que eu falei que a religião tem nada a ver com a fé. A religião tem a ver com a fé emotiva. A fé racional, não. Porque quem pensa não é religioso. Quem pensa, crê. E quem crê, recebe, tem vida, tem respostas de Deus. Merecendo ou não merecendo, a pessoa recebe, porque ela creu. A fé é que nos
faz justos diante de Deus. Ou seja, a fé é o que nos faz merecedores diante de Deus. Se você apresenta uma fé inteligente, racional, uma fé que pensa, então você passa a ter direitos, privilégios, merecedor. Você se torna merecedora. Então, fique firme que Deus é contigo. Quem pensa, pensa dessa forma. Quem usa a razão, pensa dessa forma. A palavra de Deus não foi só para aqueles tempos. É para todo o tempo, por toda a eternidade. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Elas são espírito e vida. Então, quando você apoia a sua vida na palavra de Deus, quando você vê a mensagem da cruz, você dá graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus, porque o meu Senhor foi verdadeiramente corajoso para assumir a sua condição de Salvador do mundo. Minha amiga, meu amigo, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Cabe a você decidir, definir o tipo da fé que você tem tido, que você tem agido diante de Deus. A racional ou a sentimental? Amém. Graças a Deus, isso é muito glorioso. Isso é uma revelação para os que pensam. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.